É completamente diferente essas duas estruturas. A placa bacteriana e o cálculo dentário são estruturas muito diferentes, mas por que as pessoas confundem tanto as duas coisas? Uma hora fala que tem placa, outra hora fala que tem cálculo, ou comumente chamado de tártaro. Então, por que que as pessoas confundem? É muito diferente, eu vou explicar aqui nesse vídeo como você vai diferenciar essas duas coisas. Então, basicamente, a placa bacteriana, ela é invisível. A gente não vê a placa bacteriana. A gente está vendo uma boquinha aqui que aparentemente ela está super limpinha, está sem nenhum problema. Porém, essa boquinha já tem placa bacteriana. Nós temos placa bacteriana diariamente. Então, diariamente é formado placa bacteriana. Mas por que é formado? Porque nós temos uma estrutura, uma substância na nossa boca chamada saliva. E a saliva, ela é responsável pela formação desse biofilme sobre a superfície dos dentes. E esse biofilme, ele na boca, ele é repleto de bactérias. Então, por essa razão, esse biofilme associado a essas bactérias na boca, nós temos que chamar isso de placa bacteriana. Essa placa e essa boca aqui, você olha que é uma boca que aparentemente está limpa, mas ela tem placa bacteriana. Mas se eu olhar essa mesma boca de um outro ângulo, essa mesma boca, só que agora ela apresenta já formações calcificadas, como se fossem umas pedrinhas, umas crostas na superfície dos dentes. Então, isso já é cálculo dentário. É diferente da placa. Ah, então nesse caso não tem placa? Tem placa também. Mas esse paciente, além da placa, ele também apresenta uma calcificação dessa placa, que é o cálculo dentário, ou comumente chamado de tarta. Mas por que que esse cálculo se forma? Por que que essa placa forma esse cálculo, né? O início é a placa e depois é o cálculo. Por que que esse cálculo se forma? Bom, a gente vai pensar em um rio ou um mar, pedras. Então, essas estruturas, em qualquer substância molhada, úmida, a pia do teu banheiro, pedras no oceano, corais, todas essas estruturas que são banhadas por algum líquido, elas vão formar um biofilme. E é aquela coisa lisinha, aquela gosminha onde a gente escorrega muitas vezes quando está em alguma praia ou em algum rio. Então, esse biofilme, ele já é um composto de substâncias que estão presentes nesse líquido. Então, são bactérias, são matéria orgânica, sais, né? Uma composição de estruturas dependendo da umidade, da composição desse líquido. No caso da nossa boca, essas pedrinhas aí seriam nossos dentes. No caso dos animais, dos cães e dos gatos, os dentes deles. Então, esses dentes, em contato com esse líquido constante na nossa boca, chamado saliva, que é um líquido extremamente importante, que tem várias funções. Há algumas delas, por exemplo, uma função de, além de umedecer a boca, obviamente, ela protege os dentes, ela remineraliza, ela é cheia de sais como cálcio e fósforo que remineralizam esse esmalte, que protegem esse esmalte dentário. Tem também estruturas de defesa, imunoglobulinas, isso faz com que haja uma melhor cicatrização das estruturas da boca. Por isso que cicatriza rápido, né? As feridas e as lesões na boca. Então, essa saliva ajuda, porém, essa saliva também tem muitas estruturas que vão favorecer essa calcificação, como esses minerais, como esses sais que estão na saliva. Lembrando, gente, que cães e gatos não têm enzimas digestivas na saliva. Eles não digerem o alimento na boca. Isso é uma das razões também porque eles não precisam mastigar. Mas esse é um assunto para uma outra aula. Então, essa placa bacteriana, essa composição,
ela vai cada vez mais incrementar com bactérias, quando isso é na nossa boca. Então, essas bactérias, junto com esse biofilme, junto com sedimentos de alimentos, com matéria orgânica, esse material, essa estrutura, ela começa a sedimentar na superfície dos nossos dentes. Se nós ou se não fizermos um processo de desorganização dessa estrutura, o que vai acontecer? Ela vai cada vez mais formar mais sedimentos. E esses sedimentos, pela presença de cálcio, de fósforo principalmente, ele começa a calcificar, a mineralizar. Essa mineralização é exatamente o que a gente chama de cálculo dentário. No início você vai ver uma coisa muito discreta, né? Na margem ali da gengiva, você vai começar a ver umas manchinhas na superfície dos dentes, né? Umas crostinhas, umas áreas um pouco mais escurecidas, mas está só no começo, mas já está formando um processo de mineralização. E como é que eu sei? Ué, quando você escova essa área, você não remove mais esse tipo de sujeira, porque ela já está muito aderida e calcificada. Nesses casos, a gente já tem formação de cálculo dentário. E aí, essa mineralização, ela vai cada vez mais sedimentar camadas e camadas. Então, note que cada vez mais eu tenho camadas em cima desse dente. E por isso forma-se essa estrutura mais robusta, cada vez mais dura. Ô Mariana, só uma dúvida. Por que tantas pessoas chamam de tártaro e você está falando de cálculo? O cálculo dentário, gente, como em outros órgãos também, existe o cálculo hepático, o cálculo vesical, o cálculo renal, o cálculo de bexiga. Todos esses são sedimentos, né, calcificados. Então, por que no dente a gente não poderia chamar de cálculo dentário? Porque é exatamente essa calcificação, só que na superfície dos dentes. Então, os animais também desenvolvem essa sedimentação. Mas alguns têm mais predisposição do que outros, porque cada indivíduo tem uma concentração diferente de íons e uma predisposição diferente à formação dessa calcificação, desse cálculo. Então, por isso que vão ter animais que vão desenvolver mais cálculo e outros vão desenvolver menos cálculo. Né? Então, é preciso ficar atento e saber qual é o tipo de característica do teu pet. Se ele tem mais predisposição à formação ou menos predisposição. Quando existe já essa formação de cálculo, ou seja, cada vez eu tenho uma estrutura ali com mais bactérias, vai aderindo cada vez mais bactérias. Antes eu tinha uma superfície lisa, agora eu tenho uma superfície rugosa, que vai aderir cada vez mais placa bacteriana. E quanto mais placa eu tenho, mais possibilidade de mineralização eu tenho. Então eu vou formando várias camadas de mineralização uma em cima da outra. E isso, obviamente, vai acumular cada vez mais bactérias. E são essas bactérias que vão gerar uma resposta inflamatória. E por isso que os pacientes desenvolvem gengivite. Já é uma resposta às bactérias da placa bacteriana, que podem ou não estar presentes com a presença do cálculo. Porém, o cálculo ele vai favorecer esse processo, porque vai acumular cada vez mais bactérias. E bactérias de diferentes tipos, né? Bactérias talvez agora mais danosas, mais patogênicas. Então, quando a gente tem esse cenário, a gente tem uma necessidade urgente de interromper esse processo. Essa interrupção, ela deve acontecer antes da formação do cálculo. Ela deve acontecer na desorganização da placa, que é o que nós fazemos todos os dias escovando os dentes. Porém, quando essa situação acontece, ela só vai progredindo. E aí você tem já uma formação de cálculo ou de estrutura cada vez mais dura, e a coloração pode variar, pode ser uma coloração acastanhada, uma coloração esverdeada, amarronzada. E essa coloração depende muito do grau de inflamação das gengivas, porque essa inflamação vai gerar microsangramentos.
áreas onde vai sangrar e esse sangue vai tingir cada vez mais uma cor mais escura essa formação de cálculo. E é uma certeza, isso vai evoluir, isso vai ficar cada vez pior. Então, quanto antes a gente identificar essa formação de cálculo e tentar tratar, menos danos nós vamos causar às estruturas dos dentes e às estruturas periodontais. Então, aí tem um caso de cálculo que já tem uma formação substancial, eu já chamaria isso aí um cálculo de grau 2. Aqui eu já tenho uma formação de cálculo que ela, nesse dente aqui, ela já tomou toda a área da coroa, ou seja, toda a área da coroa do dente ela já está coberta por cálculo, nesse elemento aqui. Nesse outro elemento, você vê que ela está em processo de evolução. Cada dente evolui de uma maneira diferente à formação de cálculo. Ora, você nunca vê uma pedra num rio da mesma forma, com a mesma cobertura de algas ou de visgo da outra pedra. Cada pedra tem uma formação diferente, porque cada universo ali responde de uma maneira diferente. Mesma coisa nossos dentes. Eles vão responder de formas diferentes, até porque cada elemento dentário tem a sua própria imunidade, tem a sua própria organização tecidual. Então, nesse gato, que os gatos também desenvolvem muita frequência a formação de cálculo, não como os cães. Os cães realmente têm uma predisposição a essa formação maior que os gatos. Os gatos desenvolvem outros problemas que nós já falamos em outros vídeos, como as lesões reabsortivas, que nós já conseguimos perceber aqui nesse dentinho, onde a gente tem áreas de destruição do dente. Mas isso vai evoluir. E isso só evolui. Não vamos fazer nada, tá tudo bem, o problema só vai crescer. E aí nós temos cada vez mais formação de cálculo. Esse cálculo fica cada vez mais robusto, acumula cada vez mais bactérias e esse processo inflamatório ele fica cada vez mais evidente. E aí a gente, além dessa presença de cálculo, nós vamos ter também um início já ou uma evolução da periodontite, da doença periodontal, que são as estruturas que envolvem os dentes. Mas isso é um assunto para um outro vídeo que nós vamos falar mais para frente. Mas isso é um assunto que nós vamos falar em outro vídeo, só sobre doença periodontal. Com a formação do cálculo, isso vai evoluir cada vez mais. Nós temos. Veja essa situação. Isso é um caso muito grave de periodontite e, obviamente, com um acúmulo de cálculo muito intenso, muito grande. É um paciente que, infelizmente, já vai ter a necessidade de perda de estruturas aí. Ele vai possivelmente necessitar de extração de dentes, porque já tem focos de infecção bem importantes nessa região. Óbvio que nós precisamos fazer radiografias dentárias para a gente determinar exatamente qual o grau de evolução. Mas veja que essa pedra, esse crescimento dessa calcificação, ele só aumenta, ele só fica em camadas cada vez mais evidentes e robustas. A formação do cálculo ela não fica só na face externa dos dentes. Ela fica na face interna também dos dentes. Quando a gente vê um cachorro com a boca, que é a boca aberta, o palato, veja a formação de cálculo nessa parte palatina dos dentes, na parte interna. Assim como na parte de baixo, veja os dentes inferiores, a formação de cálculo na face lingual dos dentes. Então, existe uma formação de cálculo também nessa parte interna dos dentes. Mas por que se forma tanto cálculo nessa parte externa? Vocês já devem ter notado que a maioria da formação do cálculo ela se dá nessa região posterior, próximo a esse dente grande aqui chamado quarto premolar superior, no caso dos cães, dos gatos. Nessa área aqui eu tenho ductos de glândulas salivares. Esses ductos vão conter o quê? Exatamente o agente que vai estimular a formação do cálculo, que é a saliva. Então, quanto mais saliva, quanto mais locais onde tem uma produção, um acúmulo de saliva, que normalmente é na região posterior, mais eu vou ter essa predisposição à calcificação dessa placa
e a formação do cálculo. Então, muitas vezes, não adianta só a gente ficar olhando um pouquinho aqui na frente dos dentes, a gente precisa estender essa avaliação para toda a boca, para todos os dentes, abrir a boca, avaliar a face, todas as faces do dente, onde a gente vai possivelmente perceber a formação desse cálculo. Infelizmente, quando a gente já tem formação em cálculo na região interna dos dentes, seja na parte inferior, lingual, seja na parte superior palatina, muitas vezes a gente já tem casos muito avançados da doença periodontal. E é possível que muitos ou a maioria desses dentes, ou todos, precisem já ser extraídos e já não tenha mais nenhum tipo de tratamento paliativo para isso. E o grande problema do cálculo é que ele não se forma apenas na área que a gente enxerga do dente. Também vai se formar na região embaixo das gengivas, na região subgengival. Então, onde a saliva vai também ter predisposição à formação de cálculo, porque é a saliva que dá esse primeiro passo para que a placa bacteriana se calcifique. Então, em pacientes onde eu já tenho uma formação extensa de cálculo na região que nós vemos, na região supragengival, muito possivelmente essa formação também está chegando na região subgengival, né? Na área entre o dente e o osso, na região já do início das raízes do dente. E quanto mais esse tempo passa, maior a profundidade dessa lesão e maior o acúmulo de cálculo na região abaixo da gengiva. E isso vai se tornar um foco inflamatório persistente. Caso isso não seja tratado ou, pior ainda, isso não seja diagnosticado. Manda esse vídeo para alguém que você precisa saber da diferença entre cálculo e placa bacteriana. Se inscreve no nosso canal e vamos continuar fazendo mais vídeos aí para a gente levar cada vez mais informação de qualidade para vocês. Até a próxima.